João, capítulo de número 4. Quem for encontrando, já faça aí como a maioria está fazendo, olha. Se coloque de pé aí para a leitura. João 4 diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. O Senhor está na casa, quem governa aqui é o Senhor, quem cura, liberta, transforma vidas aqui, não é outro senão o Senhor, não é o peso da religião, mas é a graça absurda do Senhor. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Gratidão, Senhor, por tocar em nosso coração de uma forma tão poderosa, através do testemunho que foi anunciado, que engrandeceu o teu nome nessa noite. Mas agora nós queremos receber esse alimento precioso. Paramos tudo nessa hora, porque entendemos que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, e a coisa principal sempre será a tua palavra. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Esse encontro foi muito especial,
Mas antes de chegar no encontro, vamos falar a razão desse encontro ter acontecido. Chega até os ouvidos dos fariseus que Jesus estava batizando mais do que João Batista. E o texto afirma que Jesus mesmo nem batizava, mas os discípulos dele batizavam em nome dele. E quando isso chega até os ouvidos dos fariseus, os fariseus então querem levantar uma espécie de contenda entre os discípulos de Jesus e entre o grupo que estava com João Batista. Eles vão até João Batista e os discípulos de João Batista para dizer o seguinte: olha, Jesus está batizando mais do que vocês. É interessante que os fariseus não batizavam ninguém. Então quem nunca fez, agora está querendo criar contenda no meio de gente que faz. Os discípulos de João e João batizavam, os discípulos de Jesus batizavam, os fariseus nunca batizaram ninguém, e quem nunca fez, está querendo criar confusão nos dois grupos que estão fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, logo para a gente começar essa mensagem. O esforço de quem não faz é tentar atrapalhar quem está fazendo. Sabe, a dedicação de tempo de quem não faz, uma vez que não dedicam tempo a fazer, é falar de quem está fazendo. De modo que se estão falando de você, é porque você está fazendo e eles não estão fazendo nada. Então deixa falar. Por que eu estou dizendo isso, deixa falar? Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não entrou nesse joguinho besta. Jesus não entrou nesse joguinho idiota de gente que não faz e que fica criticando quem faz. Jesus simplesmente se ausentou dali. Olha o que Jesus faz. Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. Vocês querem ficar falando sobre isso aqui? Tem tempo para isso não. Vocês querem ficar debatendo aqui quem faz mais, quem faz menos, e você mesmo não estão fazendo nada? Tenho tempo para perder com isso não. Jesus se levanta de onde está e vai outra vez para a Galileia. E aí é nesse ponto que a gente vê o texto dizer, versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Qual necessidade que há? Geográfica? Não. Existiam pelo menos 2 outros caminhos, e caminhos até mais curtos. Mas o texto vai dizer que há uma necessidade que era necessário a ele passar por Samaria. Jesus faz a rota de acordo com uma necessidade. Que coisa? Jesus não dá um passo por acaso. Cada movimento dele é por uma causa. O mesmo Jesus que no capítulo 3 recebeu um doutor da lei chamado Nicodemos, homem de alta patente, homem conhecido por todos, homem que tinha ali o seu cargo diante dos homens, homem que era muito conhecido e honrado por isso, homem que era tido como homem de respeito e de recursos. Então mesmo Jesus, que dedica tempo a atender doutor Nicodemos, agora vai passar em Samaria só por causa de uma mulher anônima. Você não entendeu, mas você já vai entender. O mesmo Jesus que dedicou tempo a um doutor, agora vai entrar em Samaria só por causa de uma mulher sofredora. Você está entendendo ou não? O que é isso? Isso é a graça, que alcança o grande e alcança o pequeno, que alcança quem tem e alcança quem não tem, que alcança aquele que se acha forte, mas aquele que se julga fraco, que alcança aquele que todo mundo conhece, mas alcança aquele que ninguém quer conhecer. Ninguém queria conhecer essa mulher, ninguém queria estar com essa mulher, ninguém queria ser visto com essa mulher, mas Jesus traçou a rota do GPS dele, de acordo com o encontro que ele decide programar com essa mulher. Olha para alguém e diga assim: Jesus te achou hoje. Jesus entra nessa região, é necessário a ele passar por Samaria. Só que antes mesmo de chegar até o poço de Jacó e se assentar no poço de Jacó, Jesus dispensa os seus discípulos.
Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para ir na cidade comprar comida. Jesus não quer companhia naquele momento. Jesus pega 12 homens e manda os 12 numa missão de comprar comida. Jesus poderia ter enviado 2, 3, 4. Jesus poderia mandar 4 discípulos comprar comida e os demais ficarem ao lado dele, lhe fazendo companhia. Mas Jesus naquele momento não quer nenhum dos discípulos ao lado dele. Por quê? Porque mesmo sendo discípulos, eles ainda não entenderiam o porquê que Jesus ia parar para conversar com uma mulher samaritana. Ainda sendo discípulos, o olhar deles na direção dessa mulher seria um olhar de condenação, devido a quem ela era e de onde ela vem. Mesmo sendo discípulos, Jesus sabia que aqueles discípulos naquele momento não iriam ajudar essa mulher, pelo contrário, iriam atrapalhar o diálogo, fazendo-a se sentir um lixo através do olhar que lançariam na direção dela. Minha avó dizia que muito ajuda quem não atrapalha, e isso é uma verdade tão viva nos dias de hoje. Se você for abrir a boca, se aquilo que você for falar não for para ajudar alguém, então, por favor, se conserva no silêncio. É melhor ficar quieto do que abrir a boca para ferir quem já está ferido. É melhor ficar quieto do que abrir a boca para julgar quem está machucado, para chutar quem já está no chão. Jesus impede que esses discípulos estejam participando desse momento. Por quê? Porque Jesus separa esse momento para ter um assunto particular com essa mulher. Jesus chega numa cidade, de acordo com o Novo Testamento aqui, chamada Sicar. Só que essa cidade chamada Sicar, em João capítulo 4, é a mesma cidade do Antigo Testamento que a gente conhece por Siquém. E essa cidade chamada Siquém, Jacó deu ao seu filho José. Lembra da história de José? O José que foi arrancado de dentro das suas terras, no meio da sua parentela, pelos próprios irmãos, jogado dentro de um poço, e depois foi vendido por uma caravana de ismaelitas, e sendo vendido foi parar nas terras do Egito, e se tornou, Deus o tornou governador do Egito. Lembra que Jacó pensava que José havia morrido? O pai pensou que José havia morrido. 20 anos se passaram. José era governador do Egito. José está cheio de autoridade, Deus era com ele. E agora houve uma grande fome, e os irmãos de José vêm buscar alimento no Egito. Depois de muito tempo, José se dá a conhecer aos seus irmãos e pergunta se o pai dele ainda está vivo. Agora entenda, José não foi até o pai, José mandou trazer o pai até ele. O pai dele vem ao Egito, José se encontra com o pai fica tão maravilhado porque José está vivo que ele só sabe chorar. E ele, quando vai abençoar os filhos, ele abençoa também a José, já perto de sua morte. Ele abençoa a José e deu as terras de Siquém a José. Ele deu aquela região a José. Dentro da região de Siquém estava um poço que ele mesmo, Jacó, abriu. Jacó abriu um poço em Siquém. Ele bebeu da água desse poço, a sua família bebeu da água desse poço, o seu gado bebeu da água desse poço que está em Siquém. E agora Jacó deu essa região ao seu filho José. Pensa uma coisa comigo: se eu tenho um pedaço de terra em Goitacazes, e nesse pedaço de terra eu abri um poço, se eu abrir um poço ali dentro daquelas terras, de acordo com a lógica, se eu dou as terras que eu tenho ao Bruno, então o poço que está naquela terra também passa a ser do Bruno. Não só as terras, mas o poço também passa a ser do Bruno. Só que de acordo com o texto que a gente leu, esse poço ainda está sendo chamado de Poço de Jacó. Repita comigo: Poço de Jacó. Séculos se passam
Em João capítulo 4, a Bíblia ainda apresenta como poço de Jacó, e está dizendo aqui que esse poço está na região de Sicar, junto da herdade que o pai Jacó havia dado a José. Mas o texto não vai dizer que o poço é de José. Aí, analisando a história, você vai descobrir que José nunca esteve em Siquém. O pai dele deu essas terras a ele, mas ele nunca foi lá. Ele nunca colocou os pés lá. Ele nunca esteve lá. Ele nunca bebeu desse poço. Ele ganha as terras, mas ele nunca vai até essas terras vivo, não. Só depois de morto é que os ossos de José foram sepultados aqui. José, em vida, não esteve nas terras que o pai havia dado a ele. Aí é interessante que a terra está sendo reconhecida como a herdade de José, mas o poço está sendo conhecido como o poço de Jacó. Repita comigo: poço de Jacó. Que quem recebe honra não é quem bebe da água, quem recebe honra é quem cava o poço. Eu vou dizer de novo: quem recebe honra é quem cava o poço. Quem recebe honra é quem paga o preço. Quem recebe honra é quem se esforça, mesmo não tendo ninguém à sua volta para lhe auxiliar. Um dia Jacó acreditou: se eu cavar aqui, a água vai jorrar nesse lugar. Se eu me esforçar aqui, Deus vai me abençoar. Se eu fizer a minha parte aqui, a água vai brotar. Oh meu Deus, 35 metros de profundidade, 35 metros cavando, mas quando chegou lá embaixo, a água jorrou. Quem sabe alguém olhou e falou assim: ó, está fazendo isso à toa, não vai ter jeito, não vai conseguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que não se esforça, olha para o teu esforço e diz que é perda de tempo. Mas tem gente que hoje diz que é perda de tempo, que ainda vai querer beber da tua fonte. E é exatamente ali que Jesus para. Jesus parou ali, se assentou no poço. Vê se pode. Jesus se assenta. Por quê? Porque o poço era cercado por uma espécie de mureta, para que os animais não caíssem dentro dele. Jesus chega e se assenta, e é quase meio-dia, aproximadamente meio-dia. E é exatamente nesse horário que vai aparecer a personagem da história, a mulher samaritana. Mas eu quero que você preste atenção no lugar que é. Aqui chama de Sicar. Olhando o Antigo Testamento, é a região de Siquém. De um lado daquela região, sabe o que tem? Pergunta o quê? Um monte Gerezim. Do outro lado da região, sabe o que tem? Pergunta para mim o quê? Um monte Ebal. Lembra que nós já falamos aqui hoje? De um lado o monte Gerezim, e de outro lado o monte Ebal, e no meio um vale. Era exatamente onde Jesus está. E lá no Antigo Testamento, quando nós lemos, eu disse para vocês que aquele lugar era lugar de decisão, porque do monte Gerezim seria ministrado as bênçãos, do monte Ebal seria ministrado as maldições. De um lado Gerezim, de outro lado Ebal, e no meio essa região. E que região é essa? Lugar de decisão. Eu sei que vai apertar para muita gente aqui hoje, mas já está mais do que na hora de você tomar uma decisão na tua vida. Já está mais do que na hora de você decidir de verdade. Espera aí, o que é que você quer de verdade? Você consegue entender que não há uma terceira opção? Ou é bênção ou é maldição. Você consegue entender que não há uma terceira opção? Ou é céu ou é inferno. Você consegue entender que não há uma terceira opção? Ou dá certo ou dá errado. Você consegue entender que não há uma terceira opção? Ou você quer ou você não quer. Ou é sim ou é não. Agora olha para o texto. Lá atrás, no Antigo Testamento, essa região é região de decisão. E agora em João capítulo 4, Jesus vai até a essa região para dar a essa mulher uma oportunidade de se decidir. Jesus vai dar a ela a oportunidade que está dando a algumas pessoas aqui hoje.
O quê? Faça a sua escolha. Tome a sua decisão. E eu vou te mostrar uma coisa nesse texto. Até aqui, a vida dela estava inclinada porque aconteceu do monte Ebal, perdão. Até aqui, o que ela está provando na vida dela são das palavras que foram proferidas do alto do monte Ebal. Por quê? Porque olha a vida que ela leva. Olha a vida de maldição que essa mulher leva. Aí agora Jesus está sentado no poço. Jesus senta na mureta do poço. E é exatamente no horário em que ela vai chegar. Você consegue entender que Jesus premeditou tudo? Jesus dispensa os discípulos para ficar sozinho, porque ele sabe que ela vem sozinha. Agora entenda, ela está olhando para o lugar para onde ela está indo, e ela está caminhando no sol de meio-dia, em direção ao poço. Quando você lê a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, que fala muito sobre os poços, que existiam algumas coisas na vida e da trajetória dos patriarcas. Uma delas era altar, e a outra era poço. Você sempre vai ver no Antigo Testamento altar e poço. O altar se levantava para engrandecer o nome do Senhor, e o poço se levantava para se tomar posse de um lugar que Deus estava dando. Então agora ela que está vindo na direção do poço, quando ela olha, e ela que ia naquele poço meio-dia, exatamente para não ter ninguém ali, ela olha e tem alguém lá. E quando ela olha, tem um homem sentado na beira do poço. Aqui ela já tem que tomar a primeira decisão ali. Porque ela olha, ela quer estar sozinha. Ela foi sozinha, ela foi no horário de meio-dia. No Antigo Testamento você vai ver as mulheres indo ao poço pela manhã e no final do dia. No meio-dia, de forma nenhuma. Por que meio-dia não? Porque meio-dia era o horário mais quente. Ninguém suportava a caminhada até o poço. Ninguém aguentava a caminhada até o poço. Mas ela vai no horário de meio-dia, exatamente porque ela sabe, não vai ter ninguém lá. Só que quando ela está chegando perto, que olha, tem alguém lá. Então ela vai ter que tomar a primeira decisão. Pergunta qual? Ou eu volto, ou eu enfrento, ou eu desisto, ou eu enfrento, ou eu vou para longe, ou eu vou para perto, ou eu volto para minha casa, ou então eu faço o que eu vim fazer. Eu vou dizer de novo: ou eu volto para minha casa sem fazer o que eu vim fazer, ou eu enfrento o que eu tenho que enfrentar e faço o que eu vim fazer nesse lugar. Se eu fosse você, eu já tomava essa decisão agora. Por quê? Porque você saiu de casa para adorar, mas aí é você que decide. Ou você volta para casa de boca fechada, ou você faz aquilo que você veio fazer nessa noite. Ou você adore a Deus como você disse que você veio adorar, ou você não enfrenta a casa sem fazer o que disse que faria. Quem veio adorar a Deus? Quem veio adorar a Deus? Então o cansaço não vai te parar, o medo não vai te parar, a dificuldade não vai te parar, os problemas não vão te parar. Se você veio para adorar, enfrenta o que tem que enfrentar. Ela se aproxima, ela não recua, ela vai para cima. E quando ela chega perto do poço, ele olha para ela e diz assim: dá-me de beber, me dá água. Que coisa! Me dê água. Meio-dia, um sol rachando. Sabe aquele sol que castiga? Sabe aquele sol que faz você pensar que você não vai suportar? Por que ninguém ia naquele horário? Porque as pessoas não aguentavam ir. Debaixo daquele sol de meio-dia, era o momento em que as pessoas mais precisavam se proteger. Aquele momento, meio-dia, era o momento mais complicado, era o momento mais difícil. Você acha que era fácil para ela chegar ali meio-dia? Se ninguém ia meio-dia, porque não era fácil ir meio-dia, porque ninguém aguentava ir meio-dia. É interessante que lá na cidade tem um monte de gente que fala dela,
mas ninguém aguenta o que ela aguenta. Ninguém enfrenta o que ela enfrenta. Para falar dela tem um monte, mas para aguentar o que ela está aguentando, não tem ninguém. Ninguém vai meio-dia. Porque esse momento aqui, irmão, esse meio-dia dela, e já está chegando perto. Se ela já está chegando perto do poço, é sinal que ela já andou muito. Então, se ela já está chegando perto do poço, o que ela mais precisa naquela hora é beber um pouco d'água. Por quê? Porque quando ela está chegando ali, com certeza, ela já chega ali no limite. É quando ela mais precisa. E é quando ela mais precisa que Jesus está na frente dela. Ela chega ali no momento mais delicado. O momento mais difícil é esse momento da chegada, porque já se andou muito para chegar. Aí ela acha que ela está precisando pegar a água que está ali, mas o que ela precisa de verdade está na frente dela. Ela julga que ela está precisando demais daquela água, mas o que ela precisa de verdade está na frente dela. Você acha que o que você precisa de verdade é dessa porta de emprego. O que você precisa é dele, e ele já está aqui. Você acha que você precisa é ter Frederico de volta. O que você precisa de verdade é dele, e ele está aqui. Você acha que o que você mais precisa hoje é dessa cura, mas o que você mais precisa hoje é Ele, e Ele está aqui. Você acha que o que você mais precisa hoje é solucionar esse teu problema aí. O que você mais precisa hoje está diante de você e está dizendo: eu só vim por sua causa. Meio-dia, sol rachando, é quando ela mais precisa que Ele aparece. Foi assim com você também? Foi quando eu mais precisava que Ele apareceu. Foi quando você mais precisava que Ele apareceu. Fala a verdade. Foi quando você não tinha mais ninguém. Foi quando você não tinha mais força. Foi quando você não tinha mais recursos. Foi quando você não tinha mais possibilidades. Foi quando você não tinha mais esperança. Foi exatamente naquele momento que Ele parou na sua frente. Para quê? Para te dar uma chance. Ele olha para ela e diz: me dá água, dá-me de beber. Ela não entende quem ele é ainda. Olha para ele, toda ferida, uma mulher machucada, sabe? Uma mulher cheia de ferida por dentro. Ela olha para ele e ela está pensando que é mais um. Mais um quê? Mais um que só quer tomar o que ela tem. Mais um que só quer ser servido por ela. Porque já passou tantos homens na vida dela, só para tirar o que ela tinha, só para usá-la. E agora ela chega no poço, ao invés desse homem que está no poço dar água a ela, está pedindo água a ela. Eu creio que por alguns segundos passou na cabeça dela: mais um querendo me usar, mais um querendo se aproveitar de mim, mais um querendo que eu faça por ele. Ela olha para Jesus e diz: como que o Senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como que pode? Porque os judeus e os samaritanos não se falavam. Aí Jesus olha para ela e vai dizer: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você me pediria, e Ele te daria água viva. Você não entendeu. Você vai dar glória a Deus direito agora, ó. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Eu vou dizer de novo, Rayane, você que gosta de Bíblia, ó. Olha o que Jesus diz para ela: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Jesus não disse assim, ó: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te negaria. Não, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Oh meu Deus, até aqui essa mulher não sabe quem Ele é. Ela só não pediu porque ela não sabe quem Ele é. Ela não sabia, mas você diz que sabe, não?
Ela não sabia quem ele era, mas eu estou pregando para uma igreja que diz saber muito bem quem ele é. Então peraí. Se você sabe quem ele é, então você está pior do que essa mulher. Eu vou repetir: se você sabe quem ele é, então você está pior do que ela, porque ela só não pediu porque não sabia. Você sabe e não pede por quê? O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Por quê? Porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate a porta se abre. O que Jesus está dizendo para ela serve para você e para mim. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você sabe quem eu sou, então abre a boca e me pede. Se você sabe quem eu sou, pode abrir a boca para pedir, porque se você abrir a boca para pedir, eu vou te dar. Ramires, Jesus sabia que essa mulher está vindo para o poço pegar o quê? Água. Se Jesus sabe que essa mulher está vindo para o poço para pegar água, por que Jesus não esperou essa mulher com a água na mão? Porque Jesus sabia o que ela queria. E por que Jesus, mesmo sabendo o que ela quer, quando ela chega, Jesus não dá? Porque ele está dizendo aqui, me pede que eu dou. Me pede que eu dou. Apóstolo, eu estou no culto, abra a boca para pedir, pode pedir. Eu não sei que religioso que ensinou a você que pedir é pecado. Quem foi o infeliz dos religiosos que ensinaram para você que você não pode pedir? Está indo contra Jesus, porque Jesus falou assim, até hoje vocês nada receberam, porque ainda não pediram ao Pai em meu nome. Mas toma a chave agora: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Olha para o teu irmão e diga para ele: pede. Pede porque Jesus autorizou. Pode pedir porque Jesus mandou pedir. Que absurdo ir para a igreja para pedir. Não, a gente não vem só para pedir. A gente vem para adorar. A gente vem para ofertar. A gente vem para pular. A gente vem para levantar a mão e dar glória. E a gente também pede. A gente não vem só para pedir. Quem já adorou Ele aqui hoje? Quem já ofertou a Ele aqui hoje? Então por que você não abriu a boca para pedir ainda? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Aí olha o que a mulher vai dizer: Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Ela não está olhando na mão de Jesus nenhum balde, corda, para que Jesus faça o balde descer no fundo do poço e pegar água. O Senhor não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. Ela conhecia o fundo daquele poço. Entendeu? Ela conhecia o fundo daquele poço. O que ela não conhecia ainda é que aquele que está diante dela tem poder para tirá-la do fundo do poço. Aí olha o que ela vai dizer, e aqui é interessante. Olha, Daniel, presta atenção, Daniel, És tu maior que o nosso pai Jacó? Ela querendo pregar para Jesus. O Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Bicha está cheia de autoridade, Peterson. Ela está cheia de autoridade, Oswaldo, ela está com a vida arrebentada, mas está querendo ensinar Jesus. Ai, é muita gente assim, que está com a vida arrebentada e está querendo dizer que sabe mais que o outro. Está com a vida destruída e está querendo dizer que sabe mais que o outro. Está com a vida arrebentada e quer debater teologia, quer ficar discutindo para saber quantos chifres tem a besta de Apocalipse. Vai mudar a sua vida em quê? Saber quantos chifres tem a besta. É muita gente com a vida arrebentada, mas está querendo vomitar e dizer que sabe mais que o outro, que conhece mais que o outro, que conhece a Bíblia mais que o outro. Conhece a Bíblia e então não muda de vida. Por quê? Que é isso, apóstolo? Eu estou fazendo aqui o que Jesus fez naquele dia. Por quê?
Porque Jesus naquele dia chegou naquele poço, não foi para afrontar, foi para confrontar, tem diferença. Lá fora o diabo usa pessoas para te afrontar, só que aqui dentro Jesus usa a palavra para te confrontar. É por isso que tem muita gente que não quer ser pastoreado hoje. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não quer mais ser confrontado. É por isso que é mais fácil ficar na internet. Aí quando o culto online não está falando do que você gosta, você troca de live. Procura um pastor mais light. Procura um pastor que fala mais suave, que não se movimenta, porque os bons costumes dizem que não pode se movimentar e nem pregar com a mão no bolso. Irmão, dá licença, eu também sou formado em teologia, sou doutor em teologia, mas não estou falando isso para me engrandecer não. Aí a gente aprende que não pode andar no altar, a gente aprende que não pode botar a mão no bolso. Eu prego com a mão no bolso, andando, pulando, rodando, eu prego do jeito que eu quiser. O que importa é a palavra chegar até você. Mas o povo hoje não quer ser confrontado. Você confronta alguém aqui, está trocando de igreja ali. Você confronta, aqui não tem isso não. Mas você confronta alguém do corpo de trabalho, eu acho que o meu tempo aqui acabou. Você é dona do tempo, não é infeliz? Tem gente que não gosta de ser confrontado, só gosta de ser massageado. Mas quem quer crescer de verdade, aceita o confronto que promove crescimento. Quem quer dar certo de verdade, entende que a palavra de Deus também é boa para ser usada para confronto. Deixa eu ver quem quer vencer na vida aqui. Deixa eu ver quem quer dar certo aqui. És tu maior que o nosso pai Jacó? Essa miserável está com a vida destruída, está querendo cantar de galo, está com a vida arrebentada e está querendo debater. Abaixa a crista, mulher. Vou falar. Desce do salto. Está pensando que eu vou aliviar para os homens? Desfaz esse tupete, tupetudo. Está com a vida destruída e está se achando. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, deixa eu só te ensinar uma coisa. Qualquer um que beber dessa água aí vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ô mulher, só quem pode preencher o teu vazio sou eu. Ô mulher, só quem pode mudar a tua história sou eu. Ô mulher, só quem pode te dar um outro destino sou eu. Aí olha só, já que ela está se achando a tupetuda, querendo dizer para Jesus que ela sabe de quem é o poço, de onde veio o poço, Jesus quebrou ela na hora. Pergunta assim, Felícia, como? Olha o tapa que Jesus deu. Vai lá chamar teu marido. Vai lá chamar teu marido. O que Jesus está dizendo? Mulher, eu sei que a tua vida está destruída. Para de querer ficar de aparência na minha frente. Para de querer cantar de galo na minha frente. Eu sei que a tua vida está um caos. Eu sei porque você vem meio-dia aqui para não ser vista por ninguém. Eu sei como está a tua casa. Vai lá, chama teu marido e volta aqui. Aí a mulher olhou para ele e disse: eu não tenho marido. Aí Jesus continuou confrontando e disse assim: ó, disseste bem, não tenho marido. Você já teve 5? Você já teve 5 maridos, e o que agora você tem nem teu é. Isso disseste com verdade. Quando ela decidiu falar a verdade, Jesus fez isso aqui para ela: parabéns, porque agora você está falando a verdade. Aí a mulher olhou para Jesus e disse assim: ó, vejo que o Senhor é profeta. Aí do nada ela entra em outro assunto. Por quê? Porque esse assunto aqui machucou ela. Jesus tocou na ferida, mas Jesus, quando toca na ferida, não é para te expor, é para te curar. Jesus toca na ferida, ela sai pela tangente. Olha o que ela vai falar: ó, mas os nossos pais adoraram nesse monte, e agora vocês estão dizendo que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Gente, que assunto é esse, do nada? Jesus está falando de uma coisa, como ela foi confrontada,
tocou na ferida, rapidamente ela quis mudar de assunto. Aí Jesus entrou no assunto dela. Jesus disse assim: mulher, você crê que a hora vem em que nem no monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai? Repita comigo: nem no monte e nem em Jerusalém. E sabe onde que ela está? No lugar de decisão. Aí Jesus vai dizer para ela: vocês adoram o que vocês nem conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Ô mulher, só vou te dar mais um recado: a hora vem, e agora é, ou seja, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o meu Pai procura. Ela olha para Jesus e diz assim: eu sei que quando o Messias vier, vai nos falar acerca de tudo isso. Só que Jesus já está falando. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, ele já veio, sou eu que falo contigo. Teve 5 maridos, e o que ela tem agora nem marido dela é. 5 tentativas de dar certo na vida, nenhuma delas deu certo. Teve o primeiro marido, não deu certo. Teve o segundo marido, deu errado. Ela abre o coração e se casa a terceira vez, se frustra. Vem mais uma ferida, ela ainda tenta uma quarta vez, o quarto marido, e o quarto marido também não a completa, deu errado. Ela se casa pela 5ª vez, 5 vezes já tentando ser feliz, e não consegue. Sabe aquele ponto em que ela diz assim: cansei, não adianta mais tentar, agora eu vou me entregar, eu me entrego de uma vez, eu não quero mais tentar fazer a coisa certa. Ela vai e se lança. Por quê? Porque ela está com um homem agora, só que o homem com o qual ela está não é marido dela, e se não é marido dela, é marido de outro. Aí Jesus vai dizer para ela: você já teve 5, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que Jesus está fazendo para ela? Jesus está dizendo para ela o seguinte: olha, nesse lugar de decisão, você está vivendo debaixo da maldição. De que adianta dizer que conhece a história, mas está debaixo de maldição? Posso falar assim ou não? De que adianta dizer que é crente, mas está debaixo de maldição? De que adianta dizer: tenho 20 anos da igreja, mas a vida está do mesmo jeito? De que adianta, irmão? De que adianta arrotar que conhece Bíblia, que sabe, que conhece de escatologia, que conhece da besta, do anticristo, mas a vida não muda? De que adianta querer dizer para o outro que conhece mais do que o outro, mas a sua vida está inferior à vida do outro? Nada muda, não tem brilho, não tem alegria, não tem paz. Jesus foi ali para dar para ela uma chance. Lá atrás a palavra foi: escolham entre a bênção e a maldição. E agora? E agora Jesus está no lugar de decisão e está dizendo para ela: eu estou diante de você, agora você escolhe, ou você volta para a tua antiga vida, ou você fica comigo, ou você escolhe a bênção, ou você volta para a maldição. Apóstolo, por que essa palavra hoje? Porque hoje é dia de decisão. Mas eu já estou na igreja, eu já decidi estar na igreja. Irmão, a igreja te apresenta um Deus, Jesus te apresenta um Pai. Ele quer ser muito mais do que teu Deus. Ele quer ser o teu Pai de verdade. E agora, qual é a sua decisão? De acordo com o texto, ela deixa o cântaro, corre para a cidade e começa a falar sobre Jesus. O que é isso? Ela abre o coração dela para aquele que está falando com ela, e a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma coisa. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou o cântaro. O que ela fez? Deixou o cântaro. O que ela está dizendo é o seguinte: eu não preciso mais viver do jeito que eu estava vivendo. Agora que eu fui alcançada por Ele, eu não preciso mais viver do jeito que eu estava vivendo. Ela
Ela corre até a cidade e começa a pregar, e ela vai dizer assim: ó, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura este não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O que é isso? Não só ela alcançou a salvação, mas ela apresentou Jesus a outros. O povo que não queria nem olhar para ela, agora está parando para ouvir o que ela tem a dizer. O povo que não queria andar com ela, agora está andando com ela na direção que Jesus está. O que é isso? Tudo porque Jesus naquele dia chegou ali para dizer para ela: eu vim no mesmo vale de decisão para dar a você a oportunidade de fazer a escolha certa. Irmão, estou pregando para meu povo, para minha igreja, com respeito aos visitantes que estão conosco nessa noite, mas eu estou pregando para um povo que Deus me colocou à frente de vocês como pastor. Então a minha pergunta para vocês nessa reta final desse ano: qual é a sua decisão? Fofoca ou santidade? Qual é a sua decisão? Intercessão ou reclamação? Qual é a sua decisão? Bênção ou maldição? Qual é a sua decisão? Terminar o ano agradando a Deus, ou terminar o ano fingindo que está bem com Deus só porque vem no culto? Terminar o ano enraizado na presença de Deus, ou terminar o ano como uma folha seca que é jogada de um lado para o outro? Qual a sua decisão? Terminar o ano fazendo o que Ele quer, ou terminar o ano fazendo o que você estava querendo fazer? Olha o que Jesus fez com ela. Patrick, tem água aqui, não tem? Vou beber, pode? Pode, Patrick? Você tem copo aí? Se você pedir da minha água para beber, você concorda comigo que isso aqui é um negócio de intimidade muito grande? Por quê? Porque o copo é meu, Patrick. Eu já bebi da água desse copo. Se você pede do meu copo para beber, você está dizendo o seguinte: rapaz, eu quero intimidade com esse cara aí. Beber no mesmo copo? Jesus não tinha copo na mão, Jesus não tinha taça, Jesus não tinha cântaro. Aí Jesus olha para ela e diz assim: ó, me dá de beber. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, pega do que você tem na mão e compartilha comigo. O que você usa, eu quero usar. O que é isso? Intimidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu cheguei aqui para falar com você, que enquanto uma cidade toda está te desprezando e te rejeitando, eu quero ter intimidade com você para transformar a sua vida. Jesus transformou a vida dela e hoje quer transformar a sua. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E fique em pé nessa cadeira aí. Quero terminar com você de pé. O Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para a gente, bebendo ele mesmo dessa água, os seus filhos e o seu gado? Aí depois lá na frente, os nossos pais ensinaram a gente a adorar aqui. Vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Está com a vida arrebentada, mas está querendo falar para esconder os seus problemas. Está querendo mudar de assunto para Jesus parar de falar daquilo que está confrontando ela. O que ela está pensando é que Jesus é mais um, que sabendo do problema dela, vai se aproveitar disso. O que ela está pensando é que Jesus é mais um, que sabendo o estilo de vida que ela está vivendo, vai se tornar mais um homem na vida dela. O que ela não estava entendendo ainda, que depois de conhecer Jesus, ela não ia precisar correr atrás de mais ninguém para ser completa, porque aquele que ia preencher o vazio da alma dela estava diante dela. Ei, eu sei que às vezes a gente tenta disfarçar, e a gente tenta disfarçar colocando a nossa melhor roupa, brincando com as pessoas que a gente gosta. Não estou dizendo que você está pecando, não, por favor, não me julgue, não julgue o que eu estou falando sem que eu conclua. O que eu estou falando é que eu entendo você. Tem hora que é difícil falar sobre isso, não é? Sobre esse problema.
Aí quando alguém toca no assunto, você prefere mudar de assunto ou não sair de perto. Você não quer mais tocar nesse negócio aí. Por quê? Porque é uma área que você não frutifica. É uma área que para você é terra seca. Alguns aqui não querem falar sobre vida sentimental. Por quê? Porque só levaram pancada nessa área, não aguentam mais. Alguém aqui não quer falar sobre finança. Por quê? Porque não sabe como é que vai fazer para pagar as contas de amanhã. Está devendo até a agiota aí. Está desesperado. Está desempregado, está envergonhado, porque não está conseguindo sustentar a casa. Alguém aqui, quem sabe, não queira falar sobre casamento, porque o casamento está parecendo um inferno. Palavras negativas, opressão, agressões verbais. Você não quer falar sobre casamento, né? Se eu puxar esse assunto com você, se eu insistir, você vai começar a chorar. Por quê? Porque é onde está doendo. Tem gente aqui que não quer falar, por exemplo, sobre sair do pecado. Por quê? Porque está tentando e não está conseguindo. Quem sabe essa semana teve recaída. Falar sobre isso é colocar o dedo dentro da ferida e fazer assim. Está purulenta, está doendo, está latejando. Tem gente aqui que não quer falar sobre filhos. Por quê? Porque já ouviu da boca do filho: eu tenho vergonha de ser teu filho. Aí você não quer falar sobre filho, quer? É melhor não falar. Tem gente aqui que não quer falar sobre filho, porque está tentando engravidar há tanto tempo e não consegue. Aí falar sobre filho, sobre criança, te machuca. Você é uma pessoa boa, mas quando você viu crianças aqui no altar sendo apresentadas, você sentiu algo que não foi legal aí dentro. Não é porque você é ruim, não. É porque você olhou e pensa assim: todo mundo consegue, só eu que não. Todo mundo consegue, poxa. Estou tentando há tanto tempo. Por que só eu não? É difícil a gente falar sobre aquilo que está machucando a gente, né? Tem assunto que a gente não quer na mesa. É por isso que tem momentos que a gente até se afasta de algumas pessoas, porque aquela pessoa parece que sempre o único assunto que ela tem é aquele. E é exatamente o assunto que fere a gente. A gente não quer falar sobre aquilo. A gente não quer tocar no assunto. A gente prefere então se isolar, sair de perto, não ver ninguém. Ela preferiu se isolar, sair de perto, não ver ninguém. Ela está disposta a enfrentar o sol de meio-dia. Para ela, é melhor enfrentar o sol de meio-dia sozinha do que ouvir as perguntas das pessoas se ela fosse pegar água pela manhã. E aí, como é que está a tua vida? Que vida, né? Qual vida? Essa vida de dor e de sofrimento? Você já olhou para você mesmo e pensou assim: ó, isso não é vida. Isso não é vida. Já passou por isso? Não estou aguentando mais essa vida. Hoje eu atendi uma senhorinha. Ela nem entrou na igreja, eu atendi ela dentro do carro. O filho trouxe aqui. Alguns obreiros estavam aqui pela manhã, viram. 76 anos de idade. Ela disse assim para mim: ó, o que eu estou vivendo não é vida. Eu não quero mais essa vida. 76 anos de idade. Eu conversei um pouquinho com ela, orei com ela. Ela saiu daqui melhor. Amanhã eu vou fazer uma visita a ela. Eu disse para ela que eu vou tomar um café com ela amanhã. Vou ter que tomar, né? Mas olha só, 76 anos de idade, está dizendo: isso não é vida. Já viveu tanto para chegar a esse ponto de dizer: isso não é vida. E você? Vai esperar chegar a 50, 60 anos e olhar e dizer: isso não é vida? Quanto tempo mais você vai aguentar essa vida aí? Apóstolo, então qual é a solução para mim? Morrer? Não. A solução para você hoje é tomar uma decisão. Aqui. Aquilo que essa mulher estava vendo era vida? Não. Mas quem disse que ela precisava continuar vivendo aquilo? Engraçado que Jesus conhecia tudo sobre ela e deixou claro para ela que sabia de toda a vida dela. Mas perceba que em nenhum momento Jesus a condenou. A todo momento. E desde o primeiro momento, Jesus deixou bem claro para ela: pede que eu te dou. Quer mudar de vida? Pede que eu mude a sua vida. Quer sair desse buraco? Pede que eu te tiro daí. Quer mudar a tua história? Quer ter alegria? Pede. Quer ter paz? Pede. Quer preencher esse vazio? Pede.
Feche seus olhos. Vamos adorar a Ele.